Olá, queridos e queridas, bem-vindos de volta a esse canal onde estamos fazendo um estudo bíblico já há algumas semanas. Se você é a primeira vez que abriu esse vídeo, nunca tinha visto essa minha cara aqui, seja muito bem-vindo, que você possa aproveitar muito o que a gente faz aqui nesse canal, né? E que você goste também, curte, comenta, compartilha aí com seus amigos. A gente está fazendo uma série de estudo bíblico. Essa eu já não lembro qual aula que é, mas eu acredito que seja a quarta ou quinta aula. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco tenso. Se você não sabe também, eu tenho uma cola, porque eu anoto tudo que eu vou falar. Na verdade, assim, eu e o meu marido damos um curso bíblico para umas 40 pessoas, e aí eu vou em todas as aulas têm duração de 2 horas, e eu faço um resumo e coloco aqui no canal para que mais gente tenha oportunidade de ter acesso a essas informações, tá bom? Então eu espero que você goste, dá seu like aí, né? Ajuda. E eu gravo dessa maneira aqui, bem descontraída, do meu quarto mesmo. Eu gosto de sentar, tô sentada de índio aqui na minha cama, pego o meu caderno, abro aqui e falo para vocês tudo o que nós estudamos, tá bom? Então, a aula de hoje são 2 temas. Geralmente são 2 temas, tá? Hoje é pecado e transformação, metamorfose. Transformação e metamorfose, mesma coisa, tá? Pecado e transformação. Então, vamos lá. O que é pecar? Pecar é errar o alvo. Pecar é você saber que você tem que ir para uma direção e você acabar indo para outra direção. Isso é pecar. Pecar é também você conhecer os preceitos de Deus para a sua vida, descritos na palavra, porque nós estudamos a Bíblia, nós temos a Bíblia como regra de fé, e aí o pecado é isso, é o que tá na Bíblia do que Deus não se agrada. Então, se você acaba cometendo algo que Deus não se agrada segundo a palavra dele, isto é pecado, certo? O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, e à medida que nós conhecemos a palavra de Deus e passamos a ter, né, Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente começa a perceber que o Espírito Santo vai fazer uma limpeza no nosso corpo. Então, vou fazer uma ilustração aqui, um exercício de imaginação com você. Imagine que você é uma jarra de água com areia no fundo, areia, terra no fundo. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a água limpa, que é a água do Espírito Santo, começa a derramar nessa jarra que é você, e a areia e a terra que está no fundo começa a se mexer e rodar, e começa a ficar inteira suja. E isso é quando nós temos a impressão que nós trouxemos Jesus para a nossa vida e tudo virou uma bagunça. Mas para que tudo esteja limpo é preciso fazer uma faxina. Quando você faz uma faxina, bagunça tudo para depois ficar tudo limpinho, arrumado, cheiroso. Então, Deus continua imaginando a jarra aí de água suja de terra. E o Espírito Santo vai jogando a água limpa dele. Até a água com terra sair toda e só ficar a água limpa, leva um tempo. Não é a mesma coisa que você jogar tudo fora e encher tudo com água limpa. É uma transformação que começa a acontecer. E é disso que nós vamos falar hoje. Então, Deus começa a te limpar. Lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, tá escrito assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Então, a partir do momento que você convida Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida, você entrega a sua vida, o seu corpo e tudo que é seu nas mãos do Senhor. E aí você começa
a receber ensinamentos dele através da palavra de Deus e através do Espírito Santo para você passar a fazer coisas que você não fazia antes e para você parar de fazer coisas que você fazia antes e que não agradavam a ele. Mas é um processo muito natural, sabe? Eu vejo pessoas falando: "Ai, mas eu tenho que parar de fumar para ir para a igreja". O povo fala para ir para a igreja, né? Não fala para ir para Jesus. Você não tem que ir para a igreja, você tem que ir para Jesus. Claro que na igreja é onde as pessoas que querem ouvir de Jesus vão. Mas eu tirando a religiosidade, eu quero dizer, tá? Eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de não sei o quê. Gente, você não tem que parar de nada. Deus te chama como você está e é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. E mais, não aceite que ninguém fale: você tá fazendo tudo errado, você isso, você aquilo. É a palavra de Deus que tem que te convencer, certo? Agora nós vamos entrar em um assuntinho polêmico relacionado ao pecado, que todos têm dúvida e que no mundo de hoje é muito complicado da gente falar sobre, que é fornicação e adultério. No mundo que a gente vive, nós que somos cristãos parecemos até retrógrados e parecemos que somos ETs, que estamos vivendo num mundo como assim, gente? Que mundo vocês vivem, entende? Como assim casar virgem? Eu escolhi esperar, que palhaçada é essa? Então tem muita gente que não entende o que é o se guardar para o casamento, o que é não ter relação sexual antes do casamento ou com alguém que é comprometido. Então, é um dos maiores desafios para nós, os líderes, explicarmos isso, né? Mas a Bíblia deixa bem claro uma coisa, que não importa o que você acredita, no mundo espiritual vai acontecer assim como a lei da gravidade. Acreditando ou não, se você se jogar de um prédio de 30 andares, você vai morrer. Então é a mesma coisa para a palavra de Deus. Existem leis espirituais que Deus colocou que não importa se você acredita ou não, acontece dessa forma, entendeu? Deus colocou o livre-arbítrio em nós e a partir do momento que nós deixamos o Espírito Santo decidir por nós, ele vai nos convencer, tá? Então, assim, já vou explicar, tá, no mundo espiritual o que acontece, mas a mesma coisa que quando a gente vai percorrer uma maratona, se você quiser chegar da forma que você tem que chegar, se você quiser chegar em primeiro lugar ou até mesmo pegar uma premiação, você vai ter que se abster de coisas, sabe? Você vai ter que deixar de fazer certas coisas. Você vai ter que se privar de certas coisas. Você vai ter que regular os seus horários. E eu percebo que existem pessoas que se esforçam para muitas coisas, para conquistar muitas coisas, muitos títulos, muitos cargos, né? Assim como no emprego, você tem que se esforçar para ser muitas vezes muito melhor do que você é, e para Deus essas pessoas não se preocupam. Então, você ter uma vida em ordem no mundo espiritual é você se preocupar em fazer da maneira que Deus diz na palavra dele, para que você receba todas as bênçãos que estão descritas na palavra dele também. Então, vamos comigo lá em 1 Coríntios 6, do 16 ao 19, onde diz assim: e vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. A gente já leu, né? E o 20, por fim, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Então, quando você faz sexo com uma pessoa fora do casamento, você estando solteiro, ou então você estando casado e adulterar, você está pecando contra Deus, que comprou
o seu corpo com preço de sangue. Fora isso, quando a palavra de Deus diz que você se une a uma prostituta, então a prostituta não é somente aquela pessoa que você paga para ter relação sexual, é qualquer mulher que tenha relação com um homem casado, ou então qualquer mulher que tenha relação com um homem fora do casamento, é uma prostituição. Porque ela também tá pecando contra o corpo dela. E isso é muito sério, porque no mundo espiritual é uma aliança o sexo, uma aliança de sangue. E você se unindo com uma prostituta, todas as maldições hereditárias, todos os demônios, todos os pulgas e carrapatos espirituais que essa pessoa tem, passam automaticamente para você e vice-versa. Então, com todas as pessoas que você se uniu sexualmente, você pega toda a maldição espiritual dessa pessoa. É por isso que muitas vezes você sabe que você não quer mais essa pessoa, que você não quer mais estar com essa pessoa, que você não tem mais nada a ver com essa pessoa. Mas existe como se fosse uma amarra no mundo espiritual entre você e essa pessoa. Porque vocês fizeram uma aliança de sangue, mesmo que vocês não soubessem. Então tudo isso tem que ser quebrado. E como que a gente quebra isso, Camila? Com oração. Senhor, eu quero cancelar, eu quero rejeitar, eu quero anular toda aliança sexual que eu fiz até hoje, toda relação ilícita que eu tive, eu renuncio agora em nome de Jesus. Amém. É muito simples. E a partir daí, toda vez que você faz uma oração de quebra ou de renúncia, a partir daí você age de forma diferente, porque se você continuar agindo como antes, dá na mesma. Outra coisa que acontece, quando nós atendemos muitos casais que estão com problemas em várias áreas. Então, quando tem adultério envolvido e não foi confessado, o que acontece? Problemas na área sexual, fatalmente. Crises financeiras, sim, crise financeira. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver. Crise financeira está totalmente ligado com adultério e prostituição. Perturbações. O que é perturbações? Então, às vezes o marido traiu e não confessou e é um marido ciumento, que persegue, que fica o tempo todo achando que a mulher tá fazendo alguma coisa escondido. Isso daí são mania de perseguição. Doenças psicológicas. Transferência de maldição para os filhos. Sim, se você não quebrou essa maldição em oração, vai fatalmente transferir para os seus filhos. Frieza espiritual e morte eterna. O que acontece? Quando a pessoa ela comete algo que não está dentro da palavra de Deus ou que Deus condena como pecado, essa pessoa começa a se sentir culpada. E é justamente isso que Satanás quer que se sinta culpado. E aí essa pessoa vai se escondendo atrás disso e ela começa a achar, quando uma pessoa está em pecado, ela começa a achar que tá todo mundo olhando para ela, que ninguém gosta dela, que ninguém cumprimenta ela, que todo mundo despreza ela, que tá todo mundo sabendo da vida dela, que alguém deve ter falado, comentado alguma coisa, e a maioria das vezes não. Não é isso que acontece, mas a culpa, a pressão psicológica de ter cometido um pecado e a pressão espiritual é tão grande que essa pessoa começa a ver problema nos outros. Se essa pessoa se assumir e quiser conserto, é maravilhoso o resultado. Se não, vai ser perturbação eterna. E corre o risco de perder a salvação. Vamos comigo lá em 1 Pedro 5,8. Olha só que legal que tá escrito em 1 Pedro 5,8. Legal assim, né? A palavra de Deus é maravilhosa, mas é uma coisa bem pesada. E sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, toda vez... Nossa, dá uma olhada nisso. Toda vez que a gente ensina esse versículo bíblico, a gente dá uma dica. Por que tá falando que o diabo anda em derredor? Porque ao redor de um cristão estão os anjos de Deus, como se eles estivessem fazendo uma roda e dando a mão. Quando o pecado entra na vida do cristão, os anjinhos soltam a mão.
E o diabo que está ao derredor, rugindo como um leão, esperando a quem possa tragar, porque o único leão é o leão da tribo de Judá, Jesus maravilhoso, nosso rei. Mas ele fica como um leão faminto, né? Esperando uma brecha para ele entrar. E aí os anjinhos soltam as mãozinhas e ele entra, abocanha. Entendeu? Então, como que ele abocanha? Ai, se eu pecar, eu vou morrer? Nem sempre. Porém, quando você dá brecha, Satanás tem o direito legal. É como se você desse uma nota promissória na mão dele dizendo que tá devendo para ele. Toda vez que você peca, você deve favor para Satanás. Lembre-se disso. Assim também é a mentira. E a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Então, quando você mente, você é filho dele. Pense nisso. Muito bem. Vamos agora falar sobre a definição bíblica do pecado. 1 Coríntios 6,12 diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. E na mesma 1 Coríntios 10:23 está assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Então, quando alguém pergunta, pode isso, pode aquilo, são esses versículos que a gente fala. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo edifica e eu não vou me deixar escravizar. Então, tudo que te escraviza, ou seja, tudo que você não consegue parar de fazer, está te fazendo mal. Você está viciado e isso não vai te edificar em nada, portanto, não vem de Deus para tua vida. Não é só da relação sexual que a gente deve se abster, né? Toda sorte de vício, prostituição, pornografia, masturbação, mentiras, brigas, ciúmes, raiva, falta de perdão, glutonaria. Então a Bíblia é muito clara nisso tudo, né? Lá em Gálatas 5, do 19 ao 21, é muito maravilhosa essa passagem, porque explica exatamente o que Deus abomina. Gálatas 5, do 19 ao 21. Consequências da natureza pecaminosa. Olha só, as consequências do pecado. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festança desregrada e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, assim, Deus não é contra a festa, mas vocês viram festanças desregradas, coisas que escandalizam, coisas que fazem o outro pecar. Tem outras traduções que eu gosto muito porque tá falando sobre pecado de emulações. E essa palavra, nem todos dão atenção para ela. E é uma coisa que eu vivia falando, só que eu não sabia exatamente aonde que Deus estava falando que ele abomina esse tipo de coisa. Tem uma coisa que eu não gosto e que eu percebo que não vem de algo que é do bem, é a competição. O sentimento de competir, o sentimento de querer ser melhor do que o outro, o sentimento de querer sempre estar na frente, de você não consegue deixar que o outro ganhe de você em nada. Você tem sempre que estar, sabe, de alguma forma sobressaindo sobre o outro. Isso é o pecado de emulações. Então prestem bastante atenção nisso, porque às vezes a gente acha que alguma coisa é muito positiva numa pessoa. Aquela pessoa, ela é competitiva, é líder, é não sei o que, é assim, é assado. E a competição não vem das coisas de Deus. Você querer ser o tempo todo melhor do que o outro não é algo de quem tem o coração em Deus. Então preste bem atenção nisso. Vamos lá. Em Romanos 1, do 28 ao 32.
Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Até o 32. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem aos seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Mas ainda assim continuam a praticá-las, e o que é pior, incentivam os outros a também fazê-lo. Gente, isso é muito sério e não é difícil de ver. Pense um pouquinho aí que você vai lembrar de pessoas que fazem ou fizeram essas coisas. Também temos aqui, tá muito rico de versículo, né? Apocalipse 21:8. Esse é para deixar bem claro que não se deve fazer. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Gente, esse versículo, ele não tá falando só isso, ele tá falando muita coisa. Mas, para eu não me estender, né? Os que praticam feitiçaria, gente, não é quem faz atos só de feitiçaria, não, tá? A obstinação também é feitiçaria. O orgulho também é feitiçaria. Então, tem muita coisa escrita aqui que você não percebe. Então, por isso que tem que estudar a palavra, óbvio. E o lago que arde com fogo e enxofre, uma vez eu pesquisei por que o enxofre. Porque o enxofre cicatriza. Então, quem for para a morte eterna, ou seja, para o inferno, vai queimar e cicatrizar, queimar e cicatrizar, queimar e cicatrizar eternamente. Por isso, o lago de fogo e enxofre. Quais são as armas da nossa guerra? O que é essa guerra, né? Guerra contra nós mesmos, contra o pecado. As armas da nossa guerra são leitura, oração e jejum. Não deixe de ler a palavra, de orar e de jejuar. E por fim, faça um propósito para se libertar do que te faz pecar. Peça para Deus te mostrar o que te faz pecar e você fazer um propósito para você se livrar disso. Agora nós vamos falar sobre transformação, ou seja, metamorfose. Uma vez que você tenha Cristo, certas coisas têm que começar a acontecer na sua vida. Vamos lá em Mateus 7, do 24 ao 27. Construir sobre um alicerce firme. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meus ensinamentos e não o pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Então, quando você ouve a palavra de Deus e pratica, você constrói sua casa na rocha, ou seja, não vai cair, a sua fé não vai se abalar. E pode vir o vento que for, você vai estar firme. Mas quando você ouve e deixa pra lá, bate um vento, leva tudo e é a mesma coisa que você nunca tivesse ouvido nada. Entre ouvir e praticar existe uma grande diferença. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão, porque quando Cristo entra na vida de uma pessoa, não é automático, mas ela vai entender sobre perdão e isso é uma grande parte da libertação da vida dela.
O que é liberar ou pedir perdão? Então, assim, aqui tem 4 tipos. O perdão de Deus para nós, o perdão de nós mesmos, alguém que você feriu, você perdoar e pedir perdão, e alguém que feriu você, você perdoar e pedir perdão. Perdão, gente, é uma perda grande. É um perder para ganhar e não é sentimento, é uma decisão. É você deixar as razões de lado e liberar alguém da dívida. Não importa o que a pessoa tenha te feito, você não perdoa porque você acha ela certa. Você perdoa porque se você não perdoar os pecados do seu irmão, Deus que está no céu não perdoará os seus pecados. É a única condição que o Pai Nosso nos deixa. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Então, se você não perdoar o seu irmão, o nosso Pai que está no céu não perdoará você. E o que é perdoar? É você decidir liberar essa pessoa de uma escravidão. É você tirar essa pessoa dos teus ombros, do teu café da manhã, do teu almoço, do teu jantar. É você deixar de dormir e acordar com essa pessoa. É você liberar ela no mundo espiritual e você liberar a tua vida de doenças que podem ser acarretadas por causa dessa falta de perdão. Travas financeiras, travas de todo tipo. Quando você tem um perdão amarrado que você não liberou, a sua vida está travada. O que mais? Perdoar não é voltar a confiar, você não precisa voltar a confiar, porque a Bíblia não manda voltar a confiar. Perdoar é liberar da cadeia que você prendeu o outro, de um lugar que essa pessoa nunca deveria ter estado. Porque se você prende essa pessoa no teu coração, uma pessoa que te fez algo de ruim, não deveria estar ali no teu coração. Você não concorda? Não deixa nem essa pessoa entrar. Chega uma hora que o cristão, ele tá tão acostumado a perdoar que certas ofensas já nem entram mais no coração dele. E é essa estatura espiritual que nós devemos buscar. Amém? Por que nós devemos perdoar, né? Eu já expliquei para receber o perdão de Deus. E lá em Mateus 18:34 tem algo muito interessante escrito. Vou ler. Irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Então aqui é a parábola, né, de um homem que não perdoou o outro que devia para ele. Ele foi perdoado pelo patrão dele porque ele devia para o patrão, mas ele não perdoou o amigo dele que devia para ele, e aí o patrão jogou. Algumas traduções dizem que jogou ele para os atormentadores. Essa é uma parábola que nos mostra que quando nós temos um perdão a ser liberado e nós não liberamos, nós ficamos atormentados, nós ficamos com algo preso em nós que muitas vezes nós nem sabemos o que é. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá e reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Ou seja, quando você tem um perdão a ser liberado para alguém, se você for ofertar na casa de Deus sem liberar esse perdão, Deus nem aceita a sua oferta. E lá em Tiago 5,16 é um versículo muito maravilhoso. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Quem é o justo? O justificado pelo nome do Senhor, tá? Não existe ninguém justo a não ser o justificado por Ele que é Deus. A quem devo perdoar? Mateus 5,44. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Ô, gente, olha,
Chega um momento da sua vida que quando você consegue orar pelos seus inimigos, é uma coisa maravilhosa. Quem são os seus inimigos? Pessoas que te perseguem, que falam mal de você, que tiram sarro de você, que falam por trás. Amigos que você pensa que são amigos e são falsos e sentam pra falar mal de você, pra outros sentam e falam, olha, eu queria te falar uma coisa. Gente muito boa que senta pra falar mal de você, olha que bênção. Essas pessoas, quando você consegue orar por essas pessoas, gente, é maravilhoso, é uma libertação maravilhosa. E você consegue perceber que essas coisas, sentimentos primitivos, eu tenho um vídeo aqui sobre sentimentos primitivos, essas coisas não te abalam mais e isso é muito maravilhoso. E você se sente uma pessoa evoluída. Para que devo perdoar? Agora tem algo aqui muito interessante. O perdão gera cura, vitória, libertação, conquistas, transformação, paz, ânimo, sonhos e vida. E a falta de perdão, doença, derrota, prisão, perdas, deformação, tormento, desânimo, pesadelos e morte. É isso que a falta de perdão gera, então você escolhe. Perdoar ou não perdoar? E agora, quantas vezes devo perdoar? Mateus 18, do 21 ao 22. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E sabe o que é pior? Por dia. É isso. 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes, né? Ninguém vai te ofender 70 vezes por dia. Como devo pedir perdão? Lá em Salmos 33, 9, vamos abrir lá. Tá escrito assim, pois quando ele falou, o mundo veio a existir. E em Gênesis 1, 3, vamos abrir em Gênesis, que é uma coisinha mais linda do mundo? Gênesis 1, 3. Então Deus disse, haja luz e houve luz. Por que eu li esses 2 versículos? Porque o perdão tem que ser pedido pela palavra. Você tem que liberar a palavra. Porque o mundo espiritual se move por palavras, se formou o mundo natural por palavras, pela palavra de Deus. Ele disse, haja luz e houve luz. E é por isso que você tem que declarar o perdão. Camila, em qual casos nós não declaramos o perdão pessoalmente? Em casos de risco de morte, então um assassino, a solta aí, ou alguém que você vai causar problemas na família, né? Porque muitas pessoas são abusadas por alguém da família. Aí você confessa seu pecado para um líder espiritual, confessar uns aos outros para que sejam curados. Ou então, quando a pessoa já morreu, você também fala com o seu líder. Fora isso, o perdão tem que ser pedido pessoalmente. Senão essa coisa dentro de você não quebra, essa corrente não quebra e a maldição sobre a sua vida não quebra. E pior ainda, se você tiver problema com o líder espiritual, peça perdão. Porque a maldição que vem sobre você, por conta de ter perdão amarrado com o líder espiritual, é muito séria e muito grande. Não foque no que aconteceu. Então você vai lá pedir perdão para a pessoa. Você não vai focar no que aconteceu. Você não vai falar para a pessoa, olha aqui, eu vou te pedir perdão porque aquele dia você falou isso, 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 e você fez isso, isso, isso. Não. Você vai falar, olha, eu queria te pedir perdão, eu tô num propósito novo com Deus, eu queria te pedir perdão em nome de Jesus. E queria te liberar perdão de qualquer coisa que tenha acontecido. Amém? Tá bom? E pronto, gente. É isso. Você não pode focar, porque vai ter gente que vai perguntar, mas por quê? O que eu te fiz? Não entre em discussões, não entre em dissensões, como diz a palavra, tá? Como devo proceder diante do desafio? Focar na cura, porque você vai fazer isso por temor e obediência a Deus. E não porque, nossa, eu acordei com uma vontade de pedir perdão. Não, é decisão. Você não vai acordar com vontade de pedir perdão. Esse pedido de perdão não vai brotar do teu coração de jeito nenhum.
você vai entender com a sua mente que você precisa fazer isso para que no mundo espiritual várias coisas sejam liberadas sobre a sua vida. Confessar o pecado, renunciar todos os lixos, mágoas, frustrações, revoltas, vinganças e ódio e receber a cura. Agora eu quero ler com vocês Oséias 6:6. O que é que fala lá em Oséias 6:6? Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. E Tiago 5:16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados, que a gente já leu anteriormente. Por fim, faça uma lista de pessoas que você tem que perdoar e faça um compromisso, um propósito com Deus e com você. Então, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, te ajude, em nome de Jesus, depois desse vídeo, fazer uma lista de pessoas que você tem que perdoar e pedir perdão, e que você consiga. E depois você vem aqui embaixo, comenta, compartilha, espalha para todos os seus amigos, espalha até para a pessoa que você tem que perdoar e pedir perdão, e vamos todos nos unir e nos melhorar, todos à nossa volta, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.